E aí pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui no grupo ainda, espero que vocês tenham gostado da aula 1, da aula que a gente falou um pouquinho do multímetro, do teste do pedal, né? E na aula de hoje eu vou passar um pouco do que é, na verdade, vou dar uma geral do que é o sistema Common Rail, né? E o porquê que chama isso? Porque é o sistema de injeção eletrônica diesel, na verdade. Se você está habituado a trabalhar com linha leve, nós podemos comparar o sistema de injeção eletrônica diesel com o sistema de injeção direta, porque na verdade nada mais é do que um sistema de injeção direta, tá? Muito parecido até inclusive com o que se usa nos veículos álcool-gasolina, né? O sistema diesel nós consideramos como um sistema de injeção direta. Ele tem algumas particularidades e eu vou passar essas particularidades todas aqui nessa aula de hoje. Para isso vai sumir um pouco o meu rosto e vai ficar uma tela do nosso sisteminha que a gente vai usar para trabalhar. Eu peguei emprestado aqui um sisteminha de apresentação da MWM, né? Quando fala do motor sprint eletrônico. E é aquilo que eu falei, na verdade o principal de tudo isso é aprender como se lê um esquema elétrico, aprender como é que funcionam os componentes. Eu vou falar um pouquinho de tudo isso no decorrer da aula de hoje, tá ok? Essa aula provavelmente vai ficar um pouquinho longa, então tenha um pouquinho de paciência porque é muito conteúdo que vai ser passado. E normalmente isso eu uso dentro de uma aula nossa. Eu vou tentar colocar isso aqui num tempo menor possível. Eu gasto uma aula de 3 horas mais ou menos para falar disso. Eu vou tentar condensar isso tudo, condensar essa informação numa aula mais curta para vocês aqui, para que vocês possam entender o que é esse conteúdo, tá ok? Então presta atenção aqui, acompanha comigo aqui na tela o que eu vou estar passando e passo a passo desses componentes da aula aí. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui uma apresentação do sistema MWM Sprint para o motor Sprint Electronic, né? Esse motor saiu na S10, em algumas vans, tem várias aplicações desse motor. Na verdade, a gente utiliza para várias coisas. Na verdade, o motor pouco importa, como eu já disse anteriormente, eu disse na aula de ontem. O mais importante é que você saiba como ler um esquema elétrico, como é que funcionam os componentes. E o que eu vou passar hoje é um negócio muito condensado, um negócio com bastante conteúdo. E é importante que você fique aqui junto comigo o tempo todo, assista essa aula, pega lá uma caneta, um papel, um lápis, sei lá, alguma coisa para você anotar, fazer desenhos, que eu vou passar muita coisa que eu acho que talvez vai ser interessante que você faça as anotações, tá ok? Como eu já disse, essa aqui é uma aula do nosso treinamento, na verdade é uma condensação de um curso inteiro que a gente vai passar componente por componente com mais calma no treinamento, porém aqui eu vou dar uma geral para vocês e é importante que vocês saibam. Outra coisa que eu acho importante vocês perceberem é o uso do mouse. Tá vendo o mouse movimentando aí, ó? Olha o mouse. Como eu estou mostrando mais a tela do computador aqui, você vai ter que estar acompanhando onde eu vou indicar e quando eu indicar eu vou estar movimentando o mouse, então presta atenção nele. Vamos lá então? Bom, para começar, o sistema a gente chama de Common Rail, por quê? Porque ele utiliza um tubo comum. Common é de comum e rail é de tubo. Então, o tubo aqui, ó, o item número 5 aqui, um tubo comum. Nesse tubo estão presos os 4 bicos, né? 4 ou 6 bicos, depende do tipo do motor, mas isso quer dizer que tem um tubo e por esse tubo que entra o combustível, diferente dos sistemas diesel mais antigos, que você tinha a bomba injetora que injetava em cada cilindro. Então hoje eu tenho um tubo comum para todos os bicos, por isso que se chama Common Rail ou Common Rail, tá ok? Vamos falar de item por item aqui só para a gente se localizar. Então o item número 1 aqui, ó, a gente vai falar, é o sensor de rotação, tá ok? Sensor de rotação do virabrequim. Item número 2, o módulo de injeção. O item número 3, o sensor de pressão atmosférica. Esse sensor, na verdade, não é essa peça, tá? O sensor, em teoria, está dentro da central, que é por onde ele entende a pressão atmosférica. O item número 4, o chicote da injeção. Entenda que a gente tem, normalmente nos sistemas de injeção, um chicote que é voltado para o motor e um chicote que é para a carroceria. Então, nesse caso aqui, o módulo tem 2 tomadas, um vai para a carroceria e um vai para o motor. Por que na carroceria? Porque na carroceria está preso o pedal, está preso outras coisas que correspondem a uma comunicação do módulo com componentes externos ao motor. Então, normalmente o sistema de injeção eletrônica, eles dividem o chicote. Mesmo que tenha um conector só, muitas vezes você vai perceber uma divisão no chicote, motor e carroceria. Eu estou falando de qualquer sistema eletrônico, tá? Qualquer sistema de injeção eletrônica. O item número 5, o tubo rail, né? O tubo rail e a válvula de segurança, que é esse componente da ponta.
O item número 6, sensor de pressão do tubo reio, sensor de pressão do combustível do tubo. O item número 7, bico injetor. O item número 8, sensor de pressão do coletor, ou pode ser também chamado de sensor de pressão do turbo. O item número 9, sensor de temperatura da água ou do líquido de arrefecimento. O item número 10, válvula reguladora da pressão da turbina, tá ok? Então essa válvula aqui, ela é responsável por abrir e fechar o vácuo, depois eu vou falar mais dela, para aliviar a pressão da turbina. O item número 11, bomba de alta, a bomba de combustível de alta pressão. Número 12, válvula reguladora de pressão do reio, tá ok? Então essa válvula aqui, ou válvula dosadora, ou válvula M-prop, tem vários nomes que o pessoal chama, mas o nome que eles dão aqui é válvula reguladora de pressão do reio. O item número 13, sensor de pressão e temperatura do óleo do motor, tá ok? Aqui também, ó, pressão e temperatura do ar. Aqui pressão e temperatura do óleo do motor. O item número 14, pedal do acelerador. Então vamos lá, nós vamos particionar aqui isso aqui e verificar isso aqui, tudo isso aqui independentemente. Vamos para o primeiro. Bom, aqui está o sistema de injeção eletrônica do tubo reio e mostrando a parte hidráulica. O que é isso? É de onde sai o combustível, para onde ele vai e como é que funciona tudo isso. Alguns sistemas, pegando aqui do tanque, tá? Vamos começar analisando aqui do tanque. Alguns sistemas vão utilizar bomba elétrica de combustível. Então talvez eu tenha uma bomba elétrica e aí os filtros, né? Aqui uma válvula de não retorno, né? Para o combustível não voltar para dentro do tanque. Uma válvula de retenção. E aí aqui o mais importante, chegamos, então isso aqui a gente considera como linha de baixa, tá? Onde está amarelinho aqui, linha de baixa. Então o combustível chegou até a bomba de alta, quando ele chega até a bomba de alta, pegando a linha de alta, ele vai sair da bomba de alta e vai cair na flauta ou tubo reio, né? Ele vai cair aqui no tubo reio. Aqui no tubo reio ele vai para cada bico, um cano para cada bico aqui, né? E dos bicos ele sai retornando esse combustível. Nota que ele passa aqui no tubo reio de novo, ó. Porque aqui tem uma válvula de segurança, que nós vamos falar mais dela daqui a pouquinho. Essa válvula de segurança, caso a pressão exceda um limite, ela libera aqui o excesso de combustível para o retorno, tá? Mas aqui é só uma passagem mesmo, tá? Então ele está passando por aqui e voltando pela linha de retorno, que inclusive também tem uma conexão aqui na bomba de alta. O combustível que não for utilizado na linha de alta, ele sai para a linha de retorno e retorna até o tanque. Então se a gente verificar aqui, ó, circuito de pressão de baixa, tudo que está mais escuro aí um pouquinho, circuito de pressão, então inclusive o retorno, né? Aqui os retornos, né? E a saída do tanque até a bomba de alta. E circuito de alta pressão, saindo da bomba de alta, passando pela flauta até os bicos, tá ok? Vamos lá. Esse aqui é o filtro de combustível, nada diferente do que a gente já está acostumado. Uma colocação só sobre esse filtro aqui, a gente tem que estar sempre atento à qualidade desses filtros. Nós temos alguns registros de troca de filtro de má qualidade, colocação de um filtro de má qualidade, de qualidade inferior ao original, e esse filtro, segundo a MAHLE, o papel utilizado para o filtro de combustível dos veículos diesel eletrônicos, ele é próprio para isso, e algumas marcas talvez estão utilizando papel de má qualidade, e ele tem alguns registros, esse filtro está tampando, ele está fechando, ele não está entupido, mas ele fecha e diminui a passagem de combustível, isso tem gerado alguns problemas aí, tá ok? Então a única colocação a respeito do filtro utilize marcas de boa qualidade. Vamos lá. Essa aqui é a bomba de alta, né? Na bomba de alta pressão, eu tenho alguns itens aqui, eu vou dar uma pontuada rapidinho, talvez nos mais importantes, né? Se você verificar aqui, ó, tá vendo que tem uma espécie de um triângulo aí no meio, ó, de linhas vermelhas? Esse triângulo, ele está falando, na verdade, de cada pistão da bomba de alta. Isso aqui é uma bomba rotativa, né? Que ela gira um excêntrico e pressiona cada pistão. O pistão, na verdade, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É uma barrinha que comprime o combustível aqui nessas linhas, né? Então, a bomba de alta basicamente é isso. Aqui eles chamam isso aqui de bomba de transferência, né? Que na verdade ela tem a capacidade de tirar o combustível do filtro e trazer até ela. Vamos mais para frente que ela vai estar mais legal aqui a animação.
Então aqui analisando um pistão, o que ele vai fazer? Ele admite o combustível, o óleo diesel, né, em baixa pressão e comprime contra a linha de alta aqui para alta pressão. Eu tenho aqui um excêntrico que ele gira excentricamente, né? Então conforme o movimento que ele faz, esse bastão aqui, né, esse pistãozinho aqui, sobe e desce, essa subida e descida admite combustível e pressiona combustível, nada diferente de uma bomba que a gente talvez já esteja acostumado, né? Aqui, a passagem do combustível dentro da bomba de alta pressão, então por onde ele passa, né, e por onde ele sai, inclusive, né, tem que ficar muito atento aqui também que este combustível aqui, ele é um combustível que faz, além da alimentação do combustível para o veículo, aqui eu vou ter uma alimentação de lubrificação. Então ele vai entrar aqui e lubrificar os componentes. Nesse item número 4 aqui, ó, nesse item número 4 aqui, eu vou estar verificando aqui, ó, isso aqui é a válvula reguladora de pressão que eu vou falar daqui a pouco. Ela que determina a pressão do sistema e determina o quanto de combustível vai entrar para dentro efetivamente da cabeça do pistão. Aqui, ó, a saída da linha de alta, tá ok? Vamos lá? Aqui eu tenho a válvula reguladora de pressão, então aquilo que eu falei, ó, aqui, ó, ela está com um pino aqui, esse pino aqui determina o quanto de combustível vai entrar para dentro da bomba de alta. A válvula reguladora de pressão, que nada mais é, isso aqui nada mais é do que uma solenoide. O que é uma solenoide? É uma bobina de fio. Então o módulo comanda o funcionamento dela, a gente chama também de válvula PWM, o módulo comanda através de pulsos PWM como que essa válvula vai funcionar e nisso ele faz o controle da pressão do combustível lá na flauta, né? Então ela controla a pressão de combustível aqui dentro, ó. Tá ok? Conforme ela controla a pressão de combustível aqui dentro, o módulo sabe como é que está a pressão através deste sensor aqui, ó. Então esse aqui é o tubo, como eu já disse, o tubo reio, o sensor de pressão, a válvula de segurança, né? Uma válvula de segurança da pressão. Caso essa pressão exceda um valor determinado que eu vou falar daqui a pouco, ela libera o excesso pela linha de baixa. Aqui eu tenho, então, a válvula limitadora de pressão, a válvula de segurança. Quando chegar a 1450 bar, ela se abre e joga o combustível pela linha do retorno. Pessoal, a pressão desse sistema ela é muito alta quando o motor está funcionando. Então ela pode chegar, na verdade, a 2000 bar. Já falamos hoje na Maroc em 2000 bar. Nesse sistema aqui ele fala em 1450. Quando der 1450, ela abre essa válvula para baixar a pressão no tubo por conta de segurança. Tá ok? Então, dado essa situação, eu não devo soltar nenhum cano da linha de alta com o motor em funcionamento. Eu posso soltar o cano sim com o motor desligado, porque não fica pressão no sistema. Mas em funcionamento eu nunca devo soltar nenhum tipo de cano, porque eu tenho risco de acidente aí. E é justamente por conta da alta pressão que eu tenho esta válvula aqui, para que não aconteça nenhum tipo de acidente mais grave aí, caso ele exceda os 1450 bar nesse caso, ou 2000 bar, em torno de 2000 bar na Maroc e em alguns outros veículos aí. Aqui nós temos o bico injetor, tá ok? O que no bico injetor tem? No bico injetor, na entrada desse bico injetor, eu tenho um limitador de fluxo. Na verdade isso aqui limita e auxilia na entrada do combustível para dentro do bico. Para quê? Para que não hajam oscilações de pressão muito bruscas dentro do tubo. Então isso aqui faz com que eu dê uma suavizada na oscilação de pressão conforme o bico abre, tá ok? Como é que ele funciona? Ó? O combustível entra em alta pressão, empurra uma mola com um pino para trás, né? E aí esse pino, essa agulha dele aqui, vai e volta e dessa maneira aqui ele de certa forma ameniza os golpes de pressão que possa ter dentro do tubo reio. Vamos lá. É importante que a gente saiba, olhando esse gráfico aqui, nós não vamos entrar muito no mérito, mas só para vocês entenderem, só para a gente entender a abertura da válvula aqui, ó, pelo gráfico verde, tá ok? Os sistemas de injeção eletrônica diesel, sistemas common rail, na verdade nós temos o que a gente chama de pré-injeção, injeção principal e até pós-injeção. Pelo menos eu vou falar dessas três, existem casos que eu tenho mais do que uma pré e mais do que uma pós. Nesse veículo eu tenho pré-injeção principal. Para que serve a pré-injeção?
Na verdade, num determinado momento que o pistão está subindo, mesmo sem ter a queima de combustível ainda, ele dá uma pequena pulverizada de combustível para aquecer mais os gases na compressão. Lembrando que sistema diesel, para quem talvez não é tão do ramo ainda, não conhece de motor diesel, sistema diesel não tem vela de ignição, tem vela aquecedora, mas vela de ignição não. Então, neste caso aqui, ele dá uma pequena injeção para quê? Para aquele gás que está ali dentro, na verdade para aquele ar que está ali dentro, conforme for comprimido, aquecer mais. E aí depois ele dá a injeção principal. Para que a injeção principal? Para fazer a queima, mas com o gás mais quente, com o ar mais quente, ele queima um tanto quanto melhor. Tá ok? Só voltando a dizer, tem sistemas que eu tenho a pré, a principal e a pós. Para que serve a pós? A pós ela serve para diminuir a emissão de poluentes. Nossa, mas vai jogar combustível no escapamento? Exatamente isso. Conforme tiver no tempo de descarga, o módulo de injeção joga óleo diesel na cabeça do pistão quando a válvula de escape está aberta. Então vai subindo o pistão, empurrando o gás para fora junto com o óleo diesel que é injetado no tempo de descarga. Para que se faz isso, pessoal? Se faz isso para diminuir a emissão de poluentes. Tudo bem? Pode ser que eu tenha mais do que uma pré e pode ser que eu tenha mais do que uma pós. Isso aqui eu só vou saber, na verdade, analisando o pulso do bico com uma ferramenta chamada osciloscópio, que ela vai dar um gráfico, não é parecido com esse, mas ela vai dar um gráfico que vai marcar mais ou menos, que nesse marcou aqui, os tempos de injeção. Aí o bico, né? O bico ele vai parafusado diretamente no cabeçote, né? Vamos lá então. Aqui, ó, vou mostrar um pouquinho como é que funciona o bico injetor. Então vou parar aqui só pra gente ver, ó. Essa aqui é a solenoide do bico. O que é a solenoide? É a bobininha do bico lá. Essa parte aqui é controlada eletronicamente. Então o combustível entra pelo item número 4 aqui, ó. Ele vai fazer a entrada passando por aquela válvula limitadora de fluxo lá. E ele vai entrar um pouquinho nessa câmara aqui, ó. Tudo bem? E o outro tanto de combustível vai pegar um caminho que vai vir para a parte de baixo do bico. Tá vendo que aqui tem a haste do bico, né? Ele vai pegar um caminho direcionado para a parte de baixo. Aqui é a parte de baixo do bico. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu tenho um tanto de combustível aqui, um tanto de combustível aqui, os dois sob a mesma pressão. Só que se você analisar aqui, ó, você tem uma passagem mais encurtada nesse ponto aqui, ó, mais estreita. Então, quando o bico abrir, no momento em que ele abrir, que a solenoide abrir, subir esse êmbolo da solenoide, essa parte aqui vai se esvaziar, porque todo o combustível vai sair para cima aqui, ó. Quando ela esvazia, a pressão do combustível que está aqui embaixo é maior do que a força desta mola. E nesse momento, a agulha do combustível sobe e ocorre a injeção de combustível. Vamos ver aqui, ó, né? Deixa eu mostrar aqui. Então aqui, ó, na primeira imagem, ó, sobe o êmbolo e esvazia a câmara de pressão aqui, ó. Toda vez que sobe esse êmbolo, esvazia essa câmara de pressão. Esse movimento aqui é dado por força eletromagnética, ou seja, eu tenho uma bobina de fio e o módulo está comandando positivo e negativo nessa bobina, que vai fazer abrir e fechar esse êmbolo aqui. Então essa pressão diminui aqui nessa camada. Quando diminui, a pressão que está embaixo é maior do que a força da mola aqui, ó. Portanto, ela empurra a agulha do bico para cima e o combustível sai pela parte de baixo. Tá ok? Se a gente pensar num bico diesel mais antigo aí, do bomba injetora, essa parte aqui já existia. Tá ok? O que nós adicionamos foi essa parte de cima, que é a eletrônica, então eu tenho um controle mais preciso aqui. Então já entendemos como é que funciona mais ou menos a parte hidráulica do sistema, né? Como é que funciona a bomba de alta e tudo mais. Agora nós vamos partir um pouco para o sistema eletrônico. Talvez é o bicho de 7 cabeças aqui. Não sei se é tanto 7 cabeças, mas é o que tem dado talvez algum probleminha aí para a maioria das pessoas. Isso aqui tem um erro, tá, pessoal? Então só para a gente entender como é que é a lógica. É mais ou menos como se fosse o corpo humano. No corpo humano a gente tem sensores e tem atuadores e uma central. Então como é que é? O que eu chamo de sensores? Sensores são os sentidos, nossos sentidos. Então visão, audição, olfato, paladar e tato, pelo menos esses 5 aí são sensores nossos que vão perceber as coisas do mundo, né, o que acontece com a gente. O nosso cérebro, que no caso aqui é a central de injeção eletrônica, processa todas as informações e atua, né? Que jeito que ele atua? Ah, eu tô
sentindo medo de alguma coisa. Por exemplo, você viu um cachorro pitbull e o portão da casa aberto. O cérebro já processa que cachorro pitbull com o portão de uma casa aberto e você estando na rua é sinal de perigo. O primeiro momento que você vai ter é, talvez, começar a correr. Então, quem atuou foram os seus atuadores. Então, só para a gente entender, sensores pegam informações, captam essas informações, mandam para uma central eletrônica, para um módulo de injeção eletrônica e ele atua. Aqui tem um erro, porque isso aqui ó, não é um sensor, isso aqui é um atuador, ele deveria estar do lado de cá, tá ok? Mas, da mesma forma, isso não desmerece o conteúdo, porque é um errinho bobo, de certa forma. Só entendam que isso aqui é um atuador, que é a válvula reguladora de pressão do turbo, não é um sensor. Então vamos entender lá? Bom, o primeiro sensor eletrônico que a gente pode analisar aqui é o sensor de rotação do virabrequim. Ele vai fazer a leitura, o sensor de rotação, normalmente ele vai fazer a leitura em uma roda dentada. Neste caso é um sensor do tipo indutivo. Sensores do tipo indutivo são sensores que devem ser medidos, na medição você deve medir a tensão alternada. Lembra que eu falei ontem que às vezes eu vou usar um multímetro para medir tensão alternada? Nos sensores do tipo indutivo você deve medir a tensão alternada. Então só para a gente animar aqui para verificar, ó, eu tenho sempre uma roda fônica, essa roda fônica está girando e presa ao eixo do virabrequim, e aí ele gera uma tensão alternada que cai nesta central. Essa tensão alternada que cai nesta central vai informar para o módulo que o motor está girando. Só para efeito de curiosidade, para facilitar o dia a dia de vocês, na hora de fazer um teste, é interessante quando o veículo tem contagiros, se eu der partida no motor e o contagiro funcionar durante a partida, eu tenho um pequeno movimento do contagiro, pequeno movimento do ponteiro do contagiro, eu já posso, de certa forma, descartar ou talvez quase descartar defeitos no sensor de rotação. Por quê? Quem informa a rotação do motor para o painel de instrumentos é o módulo de injeção e ele faz isso captando o sinal do sensor. Portanto, se não tiver sinal do sensor, não vai chegar sinal até no contagiro, não vai chegar sinal até no módulo, que não vai informar o contagiro a rotação do motor. Outra coisa importante da gente entender é que se você analisar que tem uma falha no dente, ó, tá vendo que de vez em quando sai uma estrelinha vermelha aqui, ó? Essa estrelinha vermelha indica o posicionamento do primeiro cilindro do motor para o módulo de injeção. Eu não estou dizendo que quando passa a falha, o primeiro cilindro está em cima da falha, tá? Eu estou dizendo que depois que passar a falha, eu tenho uma quantidade de dentes e o módulo vai identificar que passou o primeiro cilindro, ou que vai chegar o primeiro cilindro. Então, ó, passou a falha, o módulo fala, ó, daqui tantos dentes chega o primeiro cilindro. Isso ele utiliza para fazer a contagem de ignição do motor. Bom, aqui eu tenho o comando de válvulas e o sensor de fase, ou sensor de posição do comando de válvulas, tá ok? Para que serve esse sensor? Assim como o sensor de rotação, que indica a posição do virabrequim, o sensor do comando, o sensor de fase, né, o sensor do comando de válvulas, o fase, ele indica o posicionamento também do primeiro cilindro, indica a fase do primeiro cilindro. Vamos entender isso aqui, ó. Então, na verdade, como é que ele funciona? Neste caso, ele tem um dente e toda vez que passa esse dente, ele gera um sinal. Esse sensor aqui, neste motor, ele não é um sensor indutivo igual o outro. Então, a forma de testar esse componente é diferente da forma de testar o outro. Esse sensor aqui é um sensor que a gente chama de sensor de efeito Hall, tá? E o que você precisa saber desse cara aqui? Para que ele está aqui? Entenda que um motor, a maioria dos motores, eles têm cilindros gêmeos. O que são cilindros gêmeos? Cilindros que sobem e descem junto. Então tem o pistão 1 e 4 subindo e descendo junto e o 2 e 3 subindo e descendo junto. Quando eu indico o posicionamento só do virabrequim, que nem é o caso aqui, passou a falha, quer dizer que o primeiro cilindro está em cima. Mas quando o primeiro está em cima, vai chegar em cima. Quando o primeiro for chegar em cima, quem chega junto com ele é o quarto. Correto? Porque eles são cilindros gêmeos. Então, esse cara aqui, a responsabilidade dele é falar, porque como o comando de válvulas precisa dar, ele de certa forma funciona um pouquinho diferente do virabrequim, né? Então, para eu dar uma volta no comando de válvulas completa, eu dou 2 voltas no virabrequim, correto? Então eu dou uma, é o primeiro cilindro, mais uma é o quarto cilindro. Então esse sensor indica a posição exata do primeiro cilindro para o modo de injeção. Então por esse dente aqui, ó, verdinho que está girando aqui,
o módulo de injeção sabe a posição do primeiro cilindro, no caso da ordem de ignição. Então, a hora que o primeiro tiver em ignição, o módulo de injeção sabe, porque o comando que vai determinar a abertura e fechamento das válvulas, e isso diferencia de um cilindro para o outro. O primeiro e o quarto estão em cima, mas eles estão em fases diferentes, né? Então, esse sensor está justamente para isso, isso melhora muito a queima. Alguns veículos, quando eu tenho esse sensor desligado, eles não pegam. Outros veículos, eles funcionam, eles pegam, o motor pega, mas ele pega mais com uma certa deficiência, né? Ele fica fraco, o motor perde potência. E alguns ele vai ameaçar e pegar e não pega mais. Então depende muito do quê? Da informação que está dentro desse módulo aqui. Eu sempre falo para vocês o seguinte, não se prenda a esse tipo de informação. Prenda-se ao esquema elétrico e ao teste com o multímetro e com o scanner, as possibilidades que o scanner pode te dar. Por quê? Porque se você se prender a informações de defeitos, por exemplo, o motor da S10 MWM Sprint, toda vez que esse sensor aqui está com defeito, ele ameaça pegar e não pega. E depois, na primeira partida, ele ameaça pegar e não pega, e depois ele não pega mais. Tá bom, você sabe da S10, mas você vai mexer com vários carros na sua oficina. Então, o que está aqui dentro do software depende da cabeça do engenheiro que programou. Tá ok? Não se prendam a defeito, porque senão você vai saber mexer só com S10, ou você vai saber mexer só com a Amarok, ou você vai saber mexer só com caminhão com motor Cummins, ou só caminhão motor MWM. Não interessa. Prenda-se ao teste com o multímetro e o teste com o esquema elétrico e com o scanner. Isso que faz um bom profissional. Saber defeito não faz um bom profissional, faz um profissional que vai conseguir trabalhar mais rápido em determinados veículos. Profissionais que sabem fazer a leitura de esquema elétrico, fazer o teste com as ferramentas necessárias, ele consegue trabalhar em qualquer tipo de veículo. Vamos para esse aqui, ó, sensor de pressão do turbo, né? Pressão e temperatura do ar. Então o que esse cara faz? Ele determina e informa para o módulo qual que é a pressão da turbina. E para que serve isso? O módulo saber a pressão e a temperatura do ar serve para ele dosar a quantidade de combustível que ele vai injetar na cabeça do pistão. Então, dependendo da pressão e da temperatura, a quantidade de ar que entra aqui para dentro muda, né? Então, aqui se você analisar aqui, ó, tá entrando o ar e aí informa para a central a temperatura e a quantidade de ar. Com isso, ele consegue falar a massa de ar que a gente fala, né? Então, a pressão e a temperatura informam a massa de ar e o módulo consegue calcular o quanto de combustível vai injetar e, inclusive, até, de certa forma, o avanço de ignição, se ele vai adiantar mais ou atrasar mais o ponto de acordo com essa informação aqui. Sensor de temperatura da água. Bom, para que serve o sensor de temperatura da água? Também é uma informação que está ligada diretamente à quantidade de combustível que vai ser injetada, né? E alguns veículos têm ventoinha elétrica, que tem um ventilador elétrico, o módulo também tem responsabilidade de saber a temperatura da água para ligar o ventilador auxiliar, o ventilador elétrico lá, né? Esse sensor aqui é de extrema importância por conta disso, porque ele, de certa forma, vai determinar essa temperatura. Então imagina um motor que está superaquecendo, o módulo normalmente até pode ser que faça esse veículo parar, o motor parar, antes de ferver ou antes de estragar um cabeçote ou qualquer coisa do tipo. Depende tudo, que nem eu já disse, da estratégia que é utilizada por essa central aqui. Só para exemplificar, que eu não exemplifiquei aqui, né? Esse sensor aqui, todos os testes é possível que eu faça com multímetro. Uma vez que você aprendeu a testar esse componente com multímetro, você testa de qualquer veículo. Inclusive esses sensores aqui são muito parecidos de veículo para veículo. Muda às vezes a posição do pino, o desenho dele, mas sensor de temperatura da água, sensor de temperatura do ar, sensor de pressão do coletor, que é a pressão do turbo aqui, né? Sensor de pressão do ar, eles são muito parecidos no teste. Então você utiliza testes muito parecidos. Então se você aprender em um, não importa o veículo que tiver. Se você trabalha na linha agrícola, com certeza você tem sensor lá no seu maquinário lá, ou um parecido com esse. O teste é muito parecido para todos eles, tá? Inclusive para a temperatura da água, e aí vai. Vamos lá, modulador de pressão do turbo compressor. Na verdade isso aqui, ó, é uma solenoide, é uma bobininha, né? E ela faz o controle do vácuo que vai lá na tomada de vácuo, que controla o que a gente chama de wastegate, né? Lá da turbina, que é uma válvula de alívio da turbina. Então quando a pressão começar a ser excedida, né? Então eu estou com uma pressão muito alta na turbina,
O módulo comanda esse cara aqui e esse cara vai fazer o quê? Ele vai liberar a passagem de vácuo aqui, isso aqui é uma válvulazinha solenoide, o módulo manda positivo e negativo nele aqui, na verdade o módulo só manda negativo, que um positivo já está direto lá, o módulo manda o negativo, ele abre a válvula e quando ele abre a válvula passa o vácuo para uma tomada de vácuo, que a gente chama lá, e ela alivia a pressão da turbina. Esse componente está ligado diretamente, de certa forma, o módulo usa as informações do sensor de pressão do turbo para fazer o alívio, para alimentar esse componente, para fazer o alívio da turbina. Então ele é muito importante também. Detalhe, se esse componente der defeito, imagina que a tomada quebrou e saiu o fio daqui, ou ele queimou, né? O módulo automaticamente, caso ele não consiga aliviar a pressão da turbina, ele atrasa o motor, ele tira a potência do motor, para quê? Para a turbina não subir muita pressão e não estragar nenhum outro componente, tá ok? É importante, sem ele não funciona legal, e o teste dele é basicamente um positivo e um sinal negativo que vem da própria central. Pedal eletrônico. O sensor de posição do pedal ou pedal eletrônico, como eu já disse na aula de ontem, que eu mostrei ontem para vocês, é um componente de 6 fios, apesar de aqui não estar com 6, ele é de 6 fios e ele informa para a central a posição do pedal do acelerador, para a central aí sim aumentar a rotação do motor, tá ok? Eu expliquei ontem, então aqui eu não vou me alongar muito, mas ele é um potenciômetro duplo, são 2 potenciômetros aqui que informam o posicionamento deste pedal aqui. Sensor de altitude, que na verdade não é esse componente, pessoal. O sensor de pressão ou sensor de pressão atmosférica ou altitude, esse sensor ele está preso à placa a própria placa do módulo, então o módulo utiliza algum componente interno dele para identificar a pressão atmosférica. Para que isso? Porque imagina que esse caminhão roda em Santos, por exemplo, que na verdade está a nível do mar, né? Então a pressão atmosférica lá é total, está em torno de 990, 1 kg mais ou menos de pressão, né? 1 bar mais ou menos, e ele roda lá no Chile, por exemplo, que aí a pressão atmosférica ela é muito diferente, porque você está mais alto. Então essa informação é importante porque, de acordo com a pressão atmosférica, também ele utiliza essa informação, mais o sensor de pressão do ar, mais outras informações de temperatura e tudo mais, para calcular a quantidade de combustível injetado. Então esse sensor aqui não é um sensor substituível, ele está na própria central. Caso der algum defeito, você tem que trocar a central. Aqui o sensor de pressão do rail. Talvez esse sensor é um dos mais importantes desse sistema e talvez o único que foge à regra em partes do que você vai ver normalmente. Esse sensor aqui ele mede a pressão do rail, né? Ele é um cristal piezoelétrico, então aqui dentro tem um cristal, né? Um piezo. E esse piezo, conforme você alimenta ele com 5 volts de aterramento, ele gera um sinal de retorno para a central. Este sinal informa para a central qual é a pressão interna desse tubo. Opa! A pressão interna desse tubo. E de acordo com essa pressão interna, essa central ela vai fazer o controle de mais combustível ou menos combustível. Normalmente, quando esse sensor dá defeito, eu não conheço nenhum veículo que pegue sem ele. Se esse sensor der defeito, o motor não funciona e ele é de extrema importância. Uma coisa que você tem que estar atento com ele é o aperto. Esse componente aqui não é aquele aperto de sair água que a gente fala, né? Ele tem um aperto, um torque lá. É interessante que você verifique esse torque de acordo com o manual do fabricante. Tá ok? Porque não posso apertar muito, lembra que aqui dentro tem um cristal e talvez eu possa danificar esse cristal com excesso de aperto. Aqui a identificação da central, pessoal, cada central tem a identificação, às vezes você vai ver uma central muito parecida. Então, por exemplo, se eu pegar da S10 e de um caminhão, de um Iveco, por exemplo, né? Talvez a central é muito parecido o corpo, que é Bosch e tudo mais, mas essas numerações elas indicam a versão, para que veículo que é, então sempre que você for trocar uma central, você tem que estar atento com isso aqui, porque às vezes vai mudar a versão, vai mudar uma coisa de um veículo para outro. E outra coisa que você tem que estar atento é que essas centrais, elas são programadas para aquele veículo, então, por exemplo, a chave do veículo está casada com a central, o sistema de imobilizador está casado com a central e na substituição eu tenho que fazer o casamento de tudo isso aqui, senão não funciona, né? E aí a pinagem da central, você tem que sempre estar atento com os pinos. Para que serve isso aqui? O esquema elétrico vai te dar a pinagem que cada fio daquele que eu falei anteriormente, que caminho que ele segue aqui. Você tem que sempre estar atento a essas pinagens. Isso aqui é particular de cada sistema. Tem sistema que começa, ó, se você analisar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela começa com o pino 7 aqui, ó. Tá ok? A tomada que a gente chama de tomada K.
você tem a tomada A, que é a do motor, que ela já tem a pinagem um pouquinho diferente, tá ok? Então cada caso é um caso, normalmente no cantinho da tomada ela está indicando que pino que é. Voltando a falar aqui no controle da central, né? O que você tem que estar sempre atento? Aquilo que eu falei, ó. Eu tenho várias informações, e aqui ele insiste em falar que isso aqui é um sensor, mas não é um sensor, é um atuador. Eu tenho várias informações vindas de vários sensores que vão cair na central. Mas aqui eu caio no que a gente chama em eletrônica de circuito de malha fechada. O que é o circuito de malha fechada? O módulo comanda a válvula reguladora de pressão, que manda a pressão que o sensor de pressão mede e informa para a central. A informação principal da pressão do combustível vem desse sensor. Então isso aqui é um circuito de malha fechada. O módulo manda um comando e espera uma resposta de outro componente. Manda um comando e espera uma resposta de outro componente. Como é que o módulo comanda isso aqui? Através de um pulso que a gente chama de PWM, que é isso aqui, ó. É um pulso negativo, ó. Toda vez que ele está aqui embaixo, ele está comandando esse componente para funcionar, tá ok? Então essa lógica aqui é sempre muito interessante. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que o sensor de pressão comanda a válvula reguladora de pressão do reio. Então, na verdade, dá-se a entender que esse cara está ligado nesse. Não, na verdade, esse cara está ligado num cara mais inteligente, num cérebro, né, na central, e a central comanda esse, que é um atuador, digamos que sem burro, né, sem nenhum tipo de raciocínio. Então, quem raciocina tudo? Esse cara aqui, ele pega várias informações, condensa aqui, ele vai lá, vai fazer os cálculos e aí ele controla esse aqui e o bico também, tá ok? Aqui nós temos um exemplo do sistema hidráulico de novo, mas agora controlado pela válvula reguladora de pressão do reio, né? Então aqui está só o pino desse componente aqui, ó. Então aqui você vai ver só o pino dele, só o controle. O combustível vem da bomba de transferência, né? Então vem daquela bombinha que eu mostrei lá atrás, ou lá do tanque, passa pela própria bomba de alta e cai aqui, ó. Se esse cara aqui não permitir que esse combustível entre, não vem nada para a cabeça do pistão aqui, ó. Então sai tudo pela linha de retorno. Então as bolinhas amarelas, que são óleo diesel, estão voltando para a linha do retorno. Agora, se eu tiver um controle dele e ele entender a necessidade, vai vir mais combustível para cá, e quanto mais combustível vier para cá, e se ele permitir a entrada, mais combustível é para lá. Interessante que aqui tem um furinho, tá vendo? Esse furinho calibrado é para lubrificar a própria haste aqui, ó. Por isso é importante eu estar sempre atento com a qualidade do combustível que eu vou utilizar e, inclusive, com o tipo de combustível que eu vou utilizar. Então, combustíveis de má qualidade, de repente o veículo lá está para usar um combustível S10 aditivado e você coloca um S50, um convencional, né? Isso tudo vai criar um desgaste desnecessário aqui e prematuro em todos os componentes. Então, sempre atento a isso aí e a válvula aqui que faz o controle do combustível. Nota aqui, ó, no gráfico, só para a gente exemplificar, ó, tá um tempo diferente. Olha aqui, ó, o pulso tá maior aqui na parte de baixo, né? Quando tá fechado, e aqui quando tá aberto, o pulso tá menor na parte de baixo. Aqui um diagrama geral do sistema, uma visão geral entre parte elétrica e parte hidráulica, né? Então a central que comunica com os bicos, com os sensores, tal, com o motor, com o painel. Então aqui tem um graficão geral disso aqui. Outra informação também é que alguns veículos eu tenho as válvulas, as velas aquecedoras. Para que serve uma vela aquecedora? A vela aquecedora serve porque alguns veículos precisam de um aquecimento do combustível, aquecimento do ar que chega até na cabeça do pistão para queimar, principalmente em dias mais frios, né? E como é que o módulo faz esse cálculo? Ele vai utilizar o sensor de temperatura da água e a rotação do motor e vai falar assim, bom, agora o motor está frio e eu preciso aquecer a câmara de combustão, então eu vou aquecer as velas aquecedoras aqui. Como é que ele faz isso? Ele manda um sinal num relé e também informa o painel, te informa lá no painel que está aquecendo. Não são todos os veículos que têm esse comando aqui, mas é interessante que você saiba. Utilização de relés também é um negócio que a gente precisa estar por dentro. Aqui ele não desenhou um relé aqui, mas isso aqui é um relé. E aqui um diagrama elétrico original, né? Então, um esquema elétrico original. Eu acredito que o esquema elétrico original, o acesso para nós que estamos talvez fora do concessionário, ele é um pouco mais complexo, né? Mas ele não se faz necessário, né? É difícil de você comprar, de você conseguir isso aqui, a não ser no mercado negro, né?
e normalmente ele é mais complexo, mais chato de analisar. Nota que aqui, ó, eu tenho que ficar indo de um lado para o outro e tudo mais. Existem esquemas elétricos muito mais fáceis e muito mais bem desenhados, eu posso dizer assim. Tá ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu passei aqui. E como eu já disse ontem, a ideia aqui é mostrar o que a gente faz no nosso treinamento e trazer conteúdo para vocês que seja relevante também. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e se ficou alguma dúvida pode mandar aqui no grupo que a gente vai de repente gravar alguma aula ou mandar a informação, a resposta da informação aqui pelo grupo mesmo. Eu quero que vocês interajam no grupo, quero que vocês falem no grupo porque aí a gente consegue ter um parâmetro do que fazer, né? Do que mostrar, porque de repente a dificuldade que a gente está imaginando não é necessariamente que você tem, ou de repente a gente criou agora na tua cabeça aqui uma dificuldade. Entenda sempre o seguinte, às vezes você acha que não tem nenhuma dúvida porque você não foi procurar essa dúvida, e é importante a gente procurar a dúvida, é importante a gente obter informação. Quando eu não sei nada de um assunto, talvez eu não tenha dúvida sobre ele. Depois de uma aula dessa, que eu mostrei muito conteúdo para vocês, que eu mostrei como que funciona o sistema no geral, isso possa ter despertado na sua cabeça algumas dúvidas. Ah, como é que funciona como é que eu testo esse sensor de pressão do Hale? Né? Como é que eu testo essa válvula reguladora de pressão? A minha pergunta fica, se você não sabe como é que testa, como é que você vai fazer a troca desse componente? Então, na verdade, durante o treinamento a gente vai passar até insistentemente, até de certa forma até cansar, até você de certa forma aprender isso passo a passo de como que testa cada componente desse e de como ele atua no sistema. Então, faz parte do treinamento a gente passar todos esses componentes. Isso foi um geral, como eu já disse, não dá para a gente parar e testar componente por componente aqui, porque é muito tempo gasto, né? O nosso treinamento hoje ele tem 59 horas e meia, isso dá 17 aulas. Então são muitas aulas, são várias aulas para passar esse conteúdo, onde a gente trabalha com muita paciência e muita calma e testa um a um. Mas eu espero que você já tenha conseguido ter uma geral do sistema Common Rail, né? Como é que ele funciona, e que você, depois dessa aula, ficou com dúvidas. Essa é a minha ideia, na verdade, que você desperte a vontade de ter esse conhecimento, caso você não tenha, né? Então, essa vontade de ter esse conhecimento, ela vai te trazer benefícios, porque você vai começar a crescer enquanto profissional e a conhecer mais de sistemas e vai facilitar mais a sua vida, tá ok? Muito obrigado, eu fico por aqui. Essa aula vai ficar no ar por 24 horas, como eu já disse, então ela entra no ar agora à noite, né? Hoje à noite, ela entrou no ar agora à noite e ela vai ficar por 24 horas. Se você está assistindo hoje, terça-feira, essa aula vai sair do ar na quarta-feira. Se você está assistindo na quarta-feira, hoje à noite ela já sai do ar. Então, depende do dia que você está assistindo aí, mas vamos deixar liberada 24 horas. Se você tem vontade de que algum amigo seu veja também essa aula ou qualquer coisa do tipo, manda o link de convite do grupo para ele, tá ok? Manda esse link de acesso do grupo aí, que ele vai poder assistir a aula junto com você também, tá ok? Muito obrigado, eu fico por aqui, valeu, um abraço, até mais!